não é feliz, não é feliz. Sei lição bonito, sou Alain Delon. Sei lição famoso, sou Napoleão, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu e sejam bem-vindos a mais uma gambiarra do direito, esse espaço de maluquice e de brincadeira para extravasar nessa época de pandemia e também trazer temas importantes, temas fundamentais, uma síntese, né? Nunca esqueçam disso, pessoal, uma síntese, estudar é coisa séria. Eu fico me pensando, vocês me doem no coração fazer isso, né? Porque, pô, né, você estuda, você pensa, tem um livro tal, e coisa, um monte de coisa séria, e se faz uma brincadeira, não é, mas assim, eu acho que é interessante, eu acho que tem facilitado os meus alunos, obviamente com outros conteúdos, com os livros, com as discussões, pode fazer uma familiarização, um espaço apenas de síntese, mas isso que você saiba, pelo amor de Deus, é uma síntese. Vai estudar direito, vai pegar o livro, senão, né, senão não vai dar, senão a gente vai ficar nessa aí para sempre, tá? Estava indeciso se fazia mais um vídeo, né? Não tenho recebido feedback aí do pessoal, mas alguns que eu conversei falaram, ó, vai lá, faz, me ajuda muito, professor tem sido importante, nossos alunos, em regra, são guerreiros, né? Seja aqui no Brasil, na América Latina, sul do mundo, nossos estudantes, né, são pessoas que trabalham, né, cara? Não é um europeu, né, que só estuda, né? Ou seja, aqui os caras trabalham, têm filhos, né? E ainda assim insistem, né? Então, a isso eu devo esses vídeos e essa tentativa de tornar, né, importante, fácil, né, na realidade, alguns debates como uma forma de síntese, de familiarização. E eu posso extravasar um pouco o meu lado mais artístico, brincalhão, né? Porque, né, a vida é dura, né, pessoal? Tem sido difícil e os temas são difíceis, né? Hoje mesmo, né, dia 20 de novembro, dia de zumbi, dia da consciência afro, um dia... Ontem, né, se matou um homem negro espancado no Carrefour, então temas que sim tem que ser discutido profundamente, então a gente não pode brincar com isso, né? A gente pode tentar tornar mais leve, tentar ajudar a auxiliar, né, o debate, mas a gente tem que sempre lembrar da seriedade necessária por conta do tema que nós temos. E hoje um tema interessante, tá? Então não esquece, entra lá no nosso ambiente virtual, não deixe de não estão participando muitas vezes das aulas remotas, então participe das aulas remotas, é fundamental. E porque lá a gente discute mais. E hoje vamos tratar aí de um tema bastante importante, que é a imputabilidade, dentro da culpabilidade, dando um passinho adiante na nossa discussão sobre a teoria do crime. Então vamos lá, vamos adiante. Pegando aqui o quadro, vamos lá, vou pegar aqui o materialzinho. Lembrando o seguinte, pessoal, nós já vimos, nós já estamos aí adiante nesse tema, mas vamos sempre, é bom retomar, né? Para que a gente tenha bastante clareza. Né? O crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. O cara decora isso, né? Tanto fazer, tá louco. Então, agora estamos aqui nesse último elemento. Então, é por isso que eu queria colocar, para a gente perceber, é importante ter essa visualização física, pelo menos me ajudou, né?
Então, o crime é uma conduta típica antijurídica culpável. Quando nós chegamos na culpabilidade, nós já estamos falando da última etapa. A conduta já existe, essa conduta já é típica, essa conduta já é antijurídica, e aí nós vamos verificar esse último elemento, né, que é composto, ou seja, que tem essa ideia vinculada à capacidade de reprovação, né, da conduta, né, a partir justamente de vários critérios. Nós vamos colocar aqui vários elementos que compõem, na realidade, a culpabilidade. Entre eles, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. São esses 3 elementos que compõem aqui a culpabilidade. Como eu falei na aula passada de introdução, né, isso tem um momento histórico, mas o que você tem que entender basicamente é o seguinte: a ideia de culpabilidade, de forma muito básica, muito resumida, inclusive, esse vislumbre, né, da capacidade que a pessoa tem de ser reprovável pela conduta. Por qual conduta? Essa conduta que é típica, que é antijurídica e que é, agora vai se verificar se ela é culpável, se essa pessoa pode ser reprovada. E aí, pessoal, assim, eu não gosto de falar isso porque não é exatamente correto, não é bom colocar na prova, mas tem um aspecto histórico, sociológico, antropológico, até poderia dizer, na culpabilidade. Veja, o direito ele não é uma coisa que vem dos céus, né? Ele é uma criação humana. Então, por isso ele traz muito, né, das nossas reflexões, das nossas questões que herdamos, né, ao longo do tempo. E aqui é muito interessante notar como o direito penal ele tem uma origem, né, comum assim na Idade Média, né, com as questões vinculadas à religião, né, sobretudo. E a culpabilidade ela tem uma coisa muito interessante de ser pensada a partir justamente da ideia do livre-arbítrio, né? Essa ideia do que todos somos pecadores, mas o pecado, que é o pecado grave, é aquele que, sabendo do pecado, sabendo da condição de pecador, ainda assim insiste, ainda assim faz, ainda assim delibera a favor, né, daquele comportamento que ele entende como pecaminoso, né? Aí poderia colocar o herege, né, os apóstatas, essas figuras, obviamente, que sabendo do pecado insistiam. Diferentemente daqueles gentis, daqueles que não compreendiam, daqueles que não sabiam, inclusive, da possibilidade de não ser pecador, né? Que tem várias discussões muito interessantes, né? Das pessoas, por exemplo, dos religiosos aqui com a descoberta com a conquista, né? Da América e seu respectivo etnocídio, genocídio. Por exemplo, a discussão do Sépulveda e do Bartolomé de las Casas, né? Então, os índios eram, né? As populações indígenas, nesse caso, eram vistas como não pecadoras, né? Ou seja, porque eles eram gentis, eles não, né, pela visão deles, eles não compreendiam, não entendiam a presença de Cristo, então eles teriam que ser convertidos à catequese. Caso não quisessem, aí sim enfrentariam a guerra dos justos, e foi o que aconteceu com a maioria, né, das populações indígenas, que bravamente resistiram, né, atrasaram, a luta, né, essa ideia do índio, população indígena como pacífica, é mentirosa, lutou durante muitos anos para resistir justamente à colonização portuguesa. Mas tudo bem, voltemos aqui. Então, esses elementos é mais ou menos essa ideia de que a pessoa, por exemplo, para ser responsabilizada, ela teria que ter a possibilidade de não ter feito aquilo, de ter compreendido de outra forma e ter agido conforme o direito. Então, isso, por exemplo, aparece mais ou menos em todas as possibilidades. Veja, na exigibilidade de conduta diversa, que será o nosso último tópico dessas aulas, justamente fala das anormalidades das circunstâncias, uma circunstância anormal pela qual o sujeito ele não tem como optar pelo direito. A potencial consciência de ilicitude, a pessoa ela compreende o que está fazendo, mas ela não sabe que aquilo é ilícito, justamente pela complexidade que se é proibir os comportamentos, e muitos comportamentos no largo território. Então, obviamente, ela clama essa questão cultural, né? Essa questão, né, da formação também educacional formal que as pessoas têm que ter, e da responsabilidade do Estado tem em levar o direito, né, e as regras a todos, para que todos saibam o que é proibido ou não, né? E aí, obviamente, o que excluiria isso seria o erro de proibição, ou seja, o Estado não consegue proibir porque ele não consegue levar o conhecimento, né, a todas as camadas, e porque justamente os crimes podem ser complexos, tem também as questões vinculadas a
ao erro de proibição culturalmente condicionado, são temas que teremos na próxima aula, e hoje falaremos da imputabilidade, esse elemento básico, esse elemento assim, muito simples, inclusive, que vale a pena a gente explorar. Aí nas reuniões nós podemos aprofundar um pouco mais. Então falaremos disso hoje, tá ok? Falaremos da imputabilidade. E o que é o primeiro passo para você saber da imputabilidade? Aqui tem a ver com um critério de capacidade de culpabilidade, culpabilidade a partir de um critério biopsicológico, um critério biopsicológico. Ou seja, basicamente o que nós temos aqui é que a pessoa, para ser imputável, para eu poder responsabilizá-la, vamos ver, olha que interessante isso, né? Primeiro eu vou explicar o seguinte, como essa questão da responsabilização, ela é uma questão que nós vivenciamos, né? Imagine um comportamento de um filho seu, do irmão mais novo, né, de 2 anos de idade, que derruba alguma coisa no chão, e um adolescente de 15 anos que também derruba uma coisa no chão. Ou seja, ambos empurram, né, uma coisa no chão, um vidro, um prato, um copo, né? A diferença é muito evidente, né? Ou seja, como você vai tratar. Se ambos jogam, né, empurram uma coisa para o chão, né, um garoto, né, um jovem, um menino, uma criança, na realidade de 2 anos, você vai falar, olha só, não pode, vai brigar, né? Mas vai ser muito diferente de um adolescente que joga coisa no chão voluntariamente também. Então, ou seja, essa diferença de responsabilização nós sentimos também na pele, né? Né, nas nossas ações, como nós atribuímos as interações. E aqui também, da mesma forma, entendeu-se o seguinte, olha, que a pessoa por ser responsabilizada, são outro critério que vale a pena a gente também ter como base nessas discussões, é o seguinte, que são o que? A capacidade, isso é muito importante, tá, pessoal? A capacidade de compreensão, tá ok? Compreensão do quê? Né? Compreensão da realidade, ou seja, da realidade do seu comportamento, ou seja, do caráter ilícito do seu comportamento. Mas, eu vou colocar o mais aqui para saber que são outra coisa diferente, mas a capacidade de orientar a sua ação segundo esse entendimento. Então, nós temos esses 2 momentos, por um lado, a capacidade de compreensão, por outro lado, a capacidade de orientar a ação. Então, ou seja, nós, né, entendeu-se, né, o quê? Que a pessoa que é imputável, ou seja, que tem capacidade de compreender e a capacidade de orientar, são 2 momentos. A pessoa que são maiores de 18 anos, tá certo? Maiores de 18 anos, mais, vou colocar aqui no meio para ficar bonitinho, mais pessoas com desenvolvimento mental completo e livre de enfermidades incapacitantes. Incapacitantes, isso aí. Tá, então é isso aí, ó. Então, quem que é imputável aqui? Imputável são pessoas maiores de 18 anos e desenvolvimento mental completo e livre de enfermidades, tá? Um outro detalhe aqui é o seguinte, esse aqui é um critério, o critério de maior de 18 anos, ele é um critério político-criminal, critério político-criminal, e um critério acertado, né? Porque, obviamente, não esqueça, não se trata, o cara fala assim, agora não é moda, né? Mas em 2010, 2013 era moda, todo mundo queria diminuir a maioridade penal, estava na moda, isso não falava besteira que ia colar. E que, né, ou seja, é uma regra mais ou menos comum a vários países, né? Ou seja, entende-se por um critério até mesmo biológico que a formação do cérebro da pessoa é plena a partir dos 18 anos, não é à toa que aí vincula-se a várias proibições, alguns dizem até que é 21 anos, né? Então, ou seja, criou esse critério de maior de 18 anos, que é acertado, porque se for pegar a parcela dos crimes graves cometidos por menores de 18 anos, ou seja, por jovens em conflito com a lei, nós teríamos aí uma porcentagem minúscula, irrisória, né, o que não justificaria, né, um tipo de prática mais violenta e pouco efetiva, né, na medida até mesmo que o ECA cria também, ou pelo menos tenta, né, criar mecanismos alternativos de controle justamente dessa criminalidade violenta cometida por jovens.
Então, ou seja, é um critério político criminal, né? Agora a pessoa fala, mas por quê? O cara de 18 anos já sabe, claro que sabe, né, bicho? Não é isso. Mas também a capacidade de orientar a sua ação segundo esse comportamento. E o entendimento, justamente, que uma pessoa de 18 anos teria uma consequência muito mais grave no espaço prisional e que, para isso, se destinaria a práticas alternativas, que nós vamos chamar aí de medidas socioeducativas e outras medidas alternativas, inclusive, para que possam, obviamente, criar uma forma de controle que não seja a mais violenta, que é a privativa de liberdade, numa prisão, né? E, por outro lado, também entende-se, assim, de forma bastante evidente, que as consequências do cárcere, né, seriam muito gravosas, né, na formação da personalidade né, desses jovens. Então, apesar, obviamente, do ECA ter muito que caminhar ainda para que seja efetivado plenamente, né, e ainda assim, né, já possibilita uma forma de controle diferente daquela da prisão, que é muito interessante. Em alguns casos é até meio parecido, né? Tem que cuidar, tipo FEBEM, Padre Severino, no Rio de Janeiro, né? Né? Ainda assim é um problema, né? Uma coisa muito do inglês, da coisa para inglês ver, né? Que eles brincam, né? Ou seja, cria-se uma legislação, mas, né, com outros nomes, com outra linguagem, mas no fim a coisa é a mesma coisa, né? Então, mas ainda assim, né? A questão do critério de maior de 18 anos parece bastante racional, né? Assim, uma coisa que tem um sentido mesmo, não poderia ser de outra forma. E pessoas com desenvolvimento mental pleno, né? Ou seja, pessoas que conseguem entender, né? Que não tem aquilo que nós chamamos os irmãos nossos, né? Que é retardado, idiota, imbecil, né? Ou seja, isso aí são o que chamavam-se antigamente, e aqui eu já vou colocar do outro lado, isso aqui versus, né? Deixa eu puxar aqui o critério político criminal para cima. E aqui a gente poderia colocar versus o que é o sujeito que seria, né, inimputável, né, o sujeito inimputável, ou seja, aquele que não pode ser imputado pelo crime, pelo resultado. Por quê? Justamente porque ele é um jovem em conflito com a lei ou porque ele vai ter aquilo que a gente vai chamar de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e doenças mentais incapacitantes do discernimento, né? Ou seja, uma pessoa que não compreende não tem como poder agir conforme o direito, né? Basicamente, ela não entende como é que ela vai agir. Ela pode até entender, vamos supor um esquizofrênico, né? Que escutou Deus falando com ela para ela fazer aquele ato. Então, ou seja, ela até sabe que o ato não pode, mas se Deus foi que falou, como é que ela não vai fazer? Pô, se até Abraão fez, né? Quero dizer, a gente precisa ter, né, essa percepção, né, que não se trata só da compreensão, mas também da capacidade de orientação, né? Então, o sujeito inimputável, deixa eu colocar aqui numa outra cor, o sujeito aqui inimputável, né? Então, vai gerar, por um lado, por desenvolvimento mental incompleto e retardado, e, por outro lado, aqui, né, uma situação de jovens em conflito com a lei. Não fique falando menor de idade, né? De menores. Isso aí está errado juridicamente, está errado também eticamente, né? O uso dessa palavra de menor tem um sentido histórico, né? Bastante pejorativo, bastante marcado pela inferioridade, né? Da consideração da própria humanidade da pessoa, né? Então, tanto nas fábricas, né? Eu gosto da ideia também da história dos grumetes que faziam parte dos navios, que também eram muito violentados, né? Tanto é que quando o Cabral chega para cá, dois fogem, né? Não querem nem voltar, né? Ficam aqui mesmo, praia, sol, né, tal. E então, assim, né? Então, ou seja, o imputável são os maiores de 18 com desenvolvimento mental pleno. E quem é inimputável são os jovens em conflito com a lei. O que significa jovens em conflito com a lei? Vou colocar aqui também, né? Que são os menores de 18 anos, tá? Menores de 18 anos. E aqueles que têm doença mental, incompleto ou retardado,
ou doenças mentais, tá? E aqui nós podemos falar também o seguinte, aqui eu vou colocar um termo que não é mais utilizado, assim, pela medicina, mas é muito comum se ver ainda nos livros, que é a oligofrenia, ou seja, oligo é cabeça, cérebro, mente, e frenia é frequência. Então, a frequência, né, mental, que é aquilo que a gente chamava antes de retardado, idiota, debilidade mental, que todos eram formas de oligofrenias, formas de doenças, de retardos mentais por vários fatores, né? E doenças mentais incapacitantes é aquilo que a gente pode imaginar como esquizofrenias, né? E outras doenças tantas aí, tá? O que acontece é o seguinte, preste atenção nisso aqui, antes de a gente seguir adiante, eu vou passar alguns conceitinhos. Hoje estou fazendo uma aula mais livre, eu gosto muito desse conteúdo, né? O que acontece se a pessoa não tem imputabilidade, se ela é inimputável? O que acontece isso aqui? Ou seja, se a pessoa for inimputável, não haverá crime. Tá? Porque o crime é uma conduta típica jurídica culpável. Se não é culpável, não haverá crime. Ou seja, ainda que se tenha uma conduta típica e antijurídica, ainda que tenha uma conduta típica antijurídica, porém sem a culpabilidade, deverá ser absolvido. Tá? Nós vamos ver da situação da semi-imputabilidade, né, da culpabilidade, da imputabilidade parcial, né, tem vários nomes para isso, que daí pode diminuir a pena, mas em regra, se a pessoa for inimputável, não terá pena, não terá crime, na realidade, não é nem punabilidade que é excluída, é o próprio crime. Não haverá crime. E alguém fala assim, deverá ser absolvido. Mas como assim, professor? É injusto, o cara fez uma conduta típica e antijurídica, como assim ele vai ser absolvido? Mas aí, galera, calma lá, bicho. Então, vamos chamar de absolvição imprópria. O que significa isso, absolvição imprópria? É a famosa medida de segurança. A pessoa não vai ser considerada criminosa, mas vai poder pegar uma medida de segurança, justamente porque pode-se entender que a doença dela causa risco a outros, ou ela mesmo, né? E isso é um problema, inclusive, porque a absolvição imprópria, a pessoa pode falar assim, mas isso é bom de alegar, né? Vamos alegar isso, porque é bom. Mentira, isso aí pode fazer a pessoa ficar uma pena perpétua. Os ambulatórios judiciais, antigamente era manicômio, que era pior, né? Um campo de concentração. Tem até aí o documentário do maravilhoso, e o livro também, do Holocausto Brasileiro, né? Do ambulatório lá, do manicômio judicial, lá de Barbacena, no Minas Gerais. Então, assim, isso pode virar uma pena perpétua para a pessoa nunca mais sair dali, né? Então, assim, né? A medida de segurança, ela o que nós vamos chamar de absolvição imprópria, porque a pessoa vai ser absolvida, mas será conduzida, né? Será ainda constrangida a sua liberdade para tratamento, né? Porque justamente uma pessoa que é inimputável, que é um doente, ela não... E aí que eu estou usando um discurso bem jurídico, tá, pessoal? Não é que eu concordo com essas discussões ou não. É um discurso bem, digamos, oficial. Então, ou seja, se a pena tem uma função, qual é a função da pena? A função da pena são 3 básicas, né? A ressocialização, a prevenção geral e a prevenção especial. Ou seja, esses 3 elementos, ele depende, obviamente, da pessoa ter culpabilidade, da pessoa, né? Por exemplo, como é que você vai ressocializar alguém que não queria ter feito o que fez? Ou porque não compreendia, ou porque não sabia que era ilícito, ou porque estava numa circunstância de anormalidade absoluta, do qual ele não poderia optar pelo direito. Então não tem função a pena aqui. Um doente mental mais ainda, um doente mental não tem por que prender, porque a prisão no mínimo exige, né, assim, eticamente, essa ideia de que a pessoa vai perceber, né, o mal que causou e você vai retribuir a ela, né? Eu falei errado, né? Eu falei ressocialização, não é. Retribuição, prevenção geral e prevenção especial. Dentro da prevenção especial está a ressocialização. Então, a retribuição, né, ainda que seja uma ficção, né, e é muito problemática, dá para fazer muitas críticas a isso, né, a ideia dela é basicamente que a pessoa ela vai ver o mal que causou, né, ela vai poder, né, se penitenciar, né, por isso que é penitenciária,
Isso, obviamente, é muito problemático. A pena é um problema grave, né? Também pode fazer uma aula só sobre a função da pena, que caso vocês desejem, deixa aí nos comentários, né? Mas, obviamente, então, ela não teria sentido absoluto. Então, a pessoa vai para uma medida de segurança porque uma pessoa que é doente mental não merece prisão, merece, né, teoricamente, tratamento, né? E aqui, no caso brasileiro, pode virar uma pena perpétua. Um bom exemplo, quer dizer, um exemplo recente disso, é a situação que aconteceu durante as eleições do Abdélio Bispo, né, que deu uma facada no candidato até então, o Jair Bolsonaro. E depois foi feito várias bancas médicas, etc., né? Algumas, inclusive, bancas contratadas pela própria defesa, pela própria a defesa do... Não é defesa nesse caso, né? Pela própria representante, né? Daquela que então a vítima era o presidente Jair Bolsonaro, né? E foi concluído que ele era um doente mental, né? Ele tinha uma esquizofrenia, então não tem o que fazer, né? Vai para medida de segurança, tá? Então, beleza. Então é isso aí, tranquilo? Então eu vou passar agora uns conteúdos para você poder pensar, tá? Então aqui, imputabilidade, o que ela pode ser pensada? A imputabilidade, vamos colocar aqui no cantinho, puxar aqui, ó. Opa, pegar uma outra cor para não confundir. E aí o que eu vou passar rápido, porque você pode ir pausando, né? Você vai lá, dá stop e copia. Então, o que significa falar em capacidade de culpabilidade? De culpabilidade? Significa falar o quê, então, né? Significa justamente, e aqui eu estou citando expressamente o livro do Juarez Cirino, daí lá tem as referências no plano de aula, tá? A capacidade de culpabilidade seria o quê? Seria o atributo jurídico de indivíduos com determinados níveis de desenvolvimento biológico e normalidade psíquica, necessários para compreender e orientar o comportamento, tá? Tranquilo. Aqui é moleza, né? Isso mesmo, então é para isso que serve. E aqui nós teremos esse critério, por exemplo, de 18 anos, nós poderemos citar aqui, ó, né? Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, que é, depois eu apago, tá? Que é o quê? Idade de 18 anos, marco mínimo, né, desenvolvimento, artigo 27 do Código Penal. Por outro lado, a pessoa que tem doença mental, doenças incapacitantes, né, estará aqui, né, estará nessa descrição que eu vou colocar aqui abaixo, para caber. Então, ó, de modo complementar, a lei brasileira estabelece que indivíduos devem ser portador do aparelho psíquico livre de defeitos funcionais, que sejam capazes de excluir ou reduzir a capacidade de compreensão ou da natureza proibida das ações ou orientar o seu comportamento de forma diversa, né, de forma diversa essa compreensão. Artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Tá? Tranquilo aqui, né? Então, de forma bastante resumida, a gente pode perceber que a capacidade de culpabilidade vai ser excluída ou reduzida, nessas duas circunstâncias que eu comentei ali, né? Então, vocês podem, se quiser o conceito mais bonitinho, né? Eu quero dizer, né? Ou seja, capacidade de culpabilidade é presumida em indivíduos com 18 anos de idade e excluída e reduzida em indivíduos portadores de psicopatias, excludentes, redutores da capacidade de compreensão, né? Ou também menores de 18 anos. Por quê? Porque para imputar um crime à pessoa, entende-se que é necessário, fundamentalmente, esse grau mínimo de autodeterminação, né? Esse grau mínimo da pessoa poder escolher o que ela está fazendo. Ela é punida porque ela escolheu, né? Punitor quia peccatum est, punido porque pecou, né? Então, por outro lado, o que vai excluir a imputabilidade é a ausência dessas condições, né? Que se dará nessas situações. Aqui tem um problema legal que eu vou trabalhar com vocês aqui, sobretudo em sala, porque os autores mais clássicos, que é bastante vergonhoso, inclusive, isso, estabeleciam o que eles chamavam de silvícola não adaptado, eu vou tirar isso aqui, tá? De silvícola não adaptado de indígenas como espécie de doença mental. Olha que gravidade isso, né? Isso obviamente é um reflexo, né, de uma cultura eurocentrista, reflexo de uma visão racista do mundo, né? Então, ou seja, a inimputabilidade ela vai acontecer nesses critérios que já estão aqui no quadro,
mas eu vou passar assim um conceitinho também bonitinho, caso vocês queiram aí deixar o caderninho de vocês legal. Indivíduos menores de 18 anos, mas tudo isso está no livro lá, tá? Até a página indicada no plano de aula. Não possui desenvolvimento biopsicológico social necessário para compreender a natureza criminosa, orientar o seu comportamento de acordo com essa compreensão. Ah, mas um menor de 18 anos sabe o que está fazendo? Sabe, mas é muito diferente a forma dessa pessoa, por exemplo, orientar o seu comportamento. Né? Basta você lembrar de quando você era adolescente. Né? Ou seja, convencer um adolescente a fazer um comportamento, né, que é lesivo é muito fácil, né? Brigas em escola, você pode imaginar. E aí, obviamente, vai intervir, né, o racismo, vai intervir essas intersecções de raça. Então, por exemplo, às vezes que eu brigava na escola, não me chamaram a polícia militar, né, para me constranger. A pedagoga ali e tal, servia, né? Ou seja, práticas que sejam comuns, seria muito comum, né? Pequenos delitos, né, ser cometido por adolescentes. É uma prática que é comum mesmo, né? Seja elas atos de violência, atos que envolvam, por exemplo, pequenos furtos patrimoniais, pequenas práticas assim, né? Então, obviamente que a reação que nós damos a isso é muito distinta de casos para casos, né? Basta você ver, tem um livro da Vera Malaguti Batista, um excelente, chamado Difíceis Ganhos Fáceis, que ela faz uma análise histórica dos processos, né? Ou seja, de crimes vinculados à droga, sobretudo, entre adolescentes, né, entre jovens pobres, negros, periféricos e os ricos, né? Ou seja, é muito claro, é muito mapeado. Tem também o livro do meu querido amigo Pablo Nelas Rosa, sobre jovens de conflitos com a lei, né? Então, vou deixar até na referência aqui do vídeo, esses dois livros que eu citei. E aí é o seguinte, também esse critério do menor, de 18 anos, as pessoas falam assim, mas os crimes, se for ver, é pouco crime, é menos de 4%, crimes violentos, muito menos. Mas e o Champinha lá matou, estuprou, não sei o quê. O Champinha, depois ele foi feito uma junta médica, ele está preso até hoje, né? Preso em medida de segurança, porque foi decretado que ele era doente mental, que ele tinha esquizofrenia. Então não era por ele ser menor, é porque ele, além de menor, ele é esquizofrênico. Então nós temos que sempre olhar para essa situação, para o fracasso social que nós somos. Né, de não permitir, por exemplo, uma ampla saúde, ainda que nós temos o SUS, graças a Deus, mas de forma evidente um amplo sistema de apoio à doença mental. Doença mental é uma coisa séria, uma coisa problemática para as famílias, precisa de auxílio, né? A questão da desigualdade social, 80% do povo brasileiro é um povo que ganha até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, não é? A gente está falando, por exemplo, de um país que tem bilionários, como é que pode ter bilionários no Brasil? Então, ou seja, a gente precisa perceber que a questão do desvio, da criminalidade, dos jovens em conflito com a lei, né, ela não é solucionada pelo direito penal, ela tem que pensar mecanismos que, sobretudo, de inserção, né, de inserção de trabalho, de cultura, de diversão, de lazer, e ainda que a família seja uma família empobrecida, daquele pai que tem que correr todo dia para ganhar 50, ganhar 10, ganhar 20 para sobreviver, né, que não pode ter o cuidado dos seus filhos, né, então pelo menos um espaço público que alguém possa, né, auxiliá-los nisso, para que eles possam trabalhar tranquilo, garantindo, né, que o Estado apoie, né, essa família, essas crianças, esses jovens, para que possam aí, obviamente, né, aos poucos, né, de geração em geração, no mínimo, superar os processos de desigualdade que são graves, né? E, obviamente, aqui tem vários argumentos que o livro do Juarez Cirino traz, depois também tem um livro muito bom, eu gosto muito da discussão do Juarez Tavares, faz sobre isso, e o Zaffaroni também. Ou seja, os jovens, eles têm uma dificuldade maior de controlar impulsos, né? Então, ou seja, merece um tratamento distinto. Não que não vai ser punido. No caso brasileiro, ainda é muito punido. O Brasil é um dos países que mais pune jovens, menores de 18 anos. Tá? Ou seja, o ECA ele não é uma coisa que passa a mão. Pelo contrário, nós criminalizamos, efetivamente. Nós prendemos os jovens em espaços que são muito semelhantes à prisão. Tá? Tem um documentário interessante aí também, que é o Juízo. Tem muito material, dá uma olhada. Né? E aí, obviamente, também os argumentos vinculados, por exemplo, vou colocar aqui expressamente, quem quiser copia daí, né, esses argumentos que eu estou colocando. Então, ou seja, por fim, né, esse estudo que eu estava falando aqui estava em cima, né? Então, por fim, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto e retardado tem a ver justamente com essa pessoa ter capacidade de compreender e agir, né, segundo a compreensão, né? Muito evidente, né?
Doenças mentais aqui, deixa eu tirar isso aqui. Doenças mentais aqui são quais, né? Doença mental, a gente pode imaginar aí várias doenças, né? Patologias adquiridas ou constitucionais, ou seja, a pessoa nasce com aquilo, adquire ao longo da vida, bem como desenvolvimento mental incompleto retardado. Por exemplo, a pessoa que é dependente química é uma doença mental, tá? Tem até CID. A pessoa não merece ser presa, merece tratamento, tá? E aqui, cara, é um detalhe. O direito penal brasileiro não fala nada sobre a população ameríndia, sobre a população indígena brasileira. Então, antigamente colocava-se a população indígena aí dentro, como a população indígena e o surdo-mudo não educado. Isso nós não aceitamos mais, tá? Não é possível se aceitar isso. Né? O indígena, né, a população indígena, ou seja, aquele indígena isolado, isolamento, ou seja, sem contato, ou com pouco contato com as áreas urbanas, eles não são culpáveis, não porque eles são imputáveis, como diria o Nelson Gria lá atrás, mas sim justamente por conta de um erro de proibição culturalmente condicionada. Eles não têm a consciência da ilicitude dos atos por uma questão de cultura, uma questão de forma de percepção do mundo, uma questão de forma de sensibilidade, de compreender o sentido das coisas, tá? É um outro elemento, podemos discutir isso em sala de aula, porque isso só mostra, na realidade, o quanto o nosso direito ele é racista, quanto o nosso direito, sobretudo penal, ele é marcado por um eurocentrismo que hoje em dia, né, nós vemos as nossas consequências na nossa prática. Nosso processo penal é uma piada, nosso sistema de justiça criminal como um todo, ele é um fracasso, né? É uma coisa vergonhosa, inclusive. Nós somos o país que temos a pior segurança pública da América Latina e Caribe, né? Ou seja, a gente não está falando de uma coisa, alguém gosta, alguém valoriza, alguém vê com bons olhos o sistema de justiça criminal, alguém acha que está funcionando, justamente, né, nós temos que olhar nossos irmãos aqui, né, na América Latina, o Uruguai, né, a Argentina, outros países que fizeram reforma, como o Chile. Então, é preciso estar atento e forte. Outro detalhe aqui importante é que a embriaguez não exclui a culpabilidade, tá? A embriaguez não exclui a culpabilidade. Ela, exceto se ela for por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito, acaso, né? Força maior, força da natureza. Então, o cara que vai lá, toma remédio errado, ou drogam ele, né? Por algum motivo, essa pessoa, ela em caso de embriaguez completa, ela não é culpável, mas tem que ser nessas situações. Se a pessoa tiver tomado voluntariamente, não, né? Nós vamos ver lá que é o acto libera em causa, uma outra situação. Aqui está ficando grande a aula, tem que acabar isso. A lei atual de drogas considera efeito fortuito força maior sobre drogas também, né? Obviamente, não precisaria nem colocar isso, tá? Bem, isso que eu já falei Um outro detalhe é o seguinte, nós podemos falar, isso eu vou falar muito rápido, posso explorar mais em sala, dessa situação de capacidade relativa de culpabilidade. Capacidade relativa de culpabilidade. O que eles chamam de semi-imputabilidade, que é super estranho, né? Semi, né? Tipo, ela não é, né, meu irmão? Semi não dá. E aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, um surto psicótico, uma perturbação, uma situação que é provisória, que não necessariamente incapacita completamente a pessoa, tá? E aí poderia ser, ou seja, imputabilidade reduzida supõe a graduabilidade. Isso é um outro detalhe importante. A culpabilidade, ela é gradual, ela pode ser medida, né, em uma escala, né? A pessoa, né, 100% aqui, poderia pensar assim, o ser humano médio, né? E aqui estão os que são acima e os que são, né, não completos, né? Então, assim, dá para pensar numa situação de graduabilidade, da capacidade de compreender o injusto, ou agir conforme essa compreensão, caracterizada pela maior ou menor dificuldade de determinação. Por exemplo, perturbação mental, né, perturbações mentais, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, em casos leves de debilidade, né? E também no caso de embriaguez não completa, por caso fortuito ou força maior. Aí a emoção e a paixão, elas não fazem parte, né? É muito engraçado, porque obviamente a emoção e a paixão são... A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. A emoção e a paixão são elementos importantes, né, da vida humana, mas elas não excluem a culpabilidade, elas não fazem parte da culpabilidade, tá?
Então, elas não excluem a culpabilidade, a pessoa ela vai ser punida do mesmo jeito. E aí, na aula, nós vamos discutir esse conceitinho muito interessante, que é o actio liberi in causa. Actio liberi in causa, que é o quê, pessoal? Vou falar rapidamente aqui, daí em sala a gente discute mais. Que a pessoa, né, se consiste, basicamente, a pessoa se colocar numa situação de incapacidade, né? Depois eu vou contar a história como isso surge na Alemanha, né? Mas isso aí, basicamente, a pessoa ela se incapacita de propósito, né? O cara chega lá e fala assim, vou fazer isso contra quem? Dá uma pinga aqui, vai tomando para ter coragem. Daí ele, se ele fizer isso embriagado, ele fala, não, eu estava incapacitado. Não pode. Por quê? Porque ele já tinha o dolo é anterior à incapacitação. A incapacitação ela foi voluntária, né? Ou seja, aquilo que a gente pode chamar também de embriaguez pré-ordenada. A pessoa, né, se organiza, né, no seu dolo, na sua intenção final de matar, de fazer a conduta XYZ, né, a partir justamente desse processo de incapacitação. Então, é proposital. Então, actio liberi in causa é o nome disso. Então, a pessoa ela já tem o dolo precedente. Então, esse dolo precedente já garante que a pessoa vai responder de forma dolosa. Então, mesmo que ele se incapacite, por exemplo, vamos pensar que, sei lá, o médico, né, o cara fala assim, olha, eu vou entrar de noite lá e vou matar o paciente tal. Ah, porra, não posso, né, cara? Porque eu sou o responsável por aquela ala. Ele fala, não, é o seguinte, você vai tomar esse remédio aqui, você vai dormir na hora lá, você vai alegar que você estava dormindo. Então, daí nesse caso já não adianta, ele já sabe, ele já está conivendo com aquilo, entendeu? Então ele vai responder por aquele ato também, né? Como partícipe no mínimo, né? Tá entendendo? Ou seja, obviamente deve estar aqui presente o dolo, e vocês podem pausar aqui já, depois copia bonitinho. Isso aí são as maravilhas da tecnologia. Então, ou seja, deve estar presente o dolo eventual, né? Obviamente, né? Ou o dolo direto, e o autor, né, da ação precedente não tem o propósito, dolo direto não se admite a possibilidade de dolo eventual poder realizar determinado tipo de crime em estado de incapacidade e culpabilidade. Então, o resultado típico produzido na ação posterior não pode ser atribuído por dolo, independentemente de ser intencional, né? O sujeito que quer se embriagar ou o imprudente há de se embriagar, ou seja, o autor deve estar presente na cabeça dele o dolo, tá? Ele tem que querer, obviamente, realizar aquele comportamento e se incapacitar por essa situação. Tá ok? Bem, esse tema é maravilhoso, pessoal. Comecei hoje com uma música legal, uma música do Mutantes. Peço desculpa aí ao Arnaldo Batista, peço desculpa aí ao Sérgio Dias e a Rita Lee, né? Todos os outros ali pela interpretação. Alain Delon, para quem não sabe, vai pesquisar, meu irmão. Vai escutar música popular brasileira, tá entendendo? Rock and roll. Isso aí, falou, valeu, até mais, tchau.